I love you. A música se torna a voz dos nossos personagens. Então, não necessariamente o nosso personagem... Mas como eu vou ficar falando com alguém me cutucando bem aí? Então, isso para a gente atentar, quais são os lugares que eu olho e como eu penso essa constituição do meu sujeito. Ele se enuncia de que formas? Ele também poderia se enunciar pelo silêncio. Há partes no filme, vocês vão ver, há segmentos que são marcados pelo silêncio. É uma coisa que a gente não está acostumado. A gente não vê isso, né, nos filmes hollywoodianos, né? Não vê isso nos filmes da Marvel, isso não acontece. Aliás, o contrário, né? Os filmes da Marvel, do Batman, Spider-Man, blá, 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 Mulher Maravilha, a gente, não é porque eu estou mais velho não, mas a gente sai ensurdecido do filme. É meio que você quer ir lá para ter uma adrenalina mesmo, né? E não há possibilidade de uma introspecção. O filme todo é uma extropecção, né? Isso é dado já pelo próprio som, pela própria trilha sonora do filme, tá bem? Bom, então aí, colocando as minhas meia-culpas aí, o que eu não vou fazer, né? Nós vamos dar início. E eu queria retomar, acho que uma pergunta que eu já fiz no nosso primeiro encontro e que eu tomo como ponto central para as nossas discussões. É um questionamento kantiano que é repetido pelo Foucault. Foucault vai perguntar: quem somos nós? Enquanto Sartre, no mesmo período, vai perguntar: quem sou eu? Então, qual a diferença de perguntar quem sou eu e quem somos nós? Quando Sartre pergunta quem sou eu, ele está pensando a relação do indivíduo inclusive na formação de um nada. Quem já chegou a ler A Náusea, por exemplo, do Sartre? É lindo, não é? Nauseante demais, né? Eu li com 18 anos. E acho que quanto mais jovem a gente lê, eu acho que parece que mais forte é, porque a gente está mais nauseante nessas idades mais jovens, né? E é muito centrado na formação de um eu. Tudo é o eu. Então, o eu não consegue escapar de si. Não há possibilidades do eu exercer outros lugares. Enquanto a pergunta kantiana repetida pelo Foucault, esse quem somos nós, ela duplica o lugar do eu no nós. Há um deslizamento do eu para um tu. Porque o nós, linguisticamente pensando, é um eu mais um tu. Então, isso quer dizer que não é um lugar para... o sujeito não é só um eu.
Para o sujeito, há o lugar de um eu, marcadamente, sobretudo, por um tu. Quando eu penso e pergunto quem somos nós enquanto sujeitos, eu fico pensando qual seria o lugar do nosso eu nesse nós. O Foucault vai dizer que nós somos imensamente marcados por esse tu. O Foucault só vai falar do outro na hermenêutica do sujeito. Antes disso, ele não fala do outro. Mas ele sempre fala do outro pequenininho, ele nunca fala do outro grande, né? O grande outro. Então, mas qual que é essa relação desse eu com o tu? O Foucault pensa a relação do eu com o tu, esse tu sempre sobrepujando o eu. Então, onde que estaria essa nossa marquinha do eu, se nós somos marcados por tantos outros tus? No campo da instituição, por exemplo, a escola, ou a mídia, ou a igreja e o exército, que são instituições disciplinares e repressivas, ou o outro tu, que são as nossas relações familiares, domésticas, amorosas, com o nosso cachorro, com o meu travesseiro, com o meu não, com o de vocês, né? Cada um com o seu. Não, pode ser junto também. Mas vocês estão vendo, né, que tem esse desdobramento, esse deslizamento do eu sobre um tu. E aí, o que acontece com a pergunta do Foucault, quem somos nós, é que a gente fique pensando, o que há de mim em mim mesmo, se eu sou tão marcado por tantos outros? Diferentemente do que diz o Sartre, que eu sou eu e eu sou eu puro, o Foucault está dizendo que eu sou eu, mais tantos outros, que eu não sei achar mais que eu sou no meio de tudo isso. Então, isso sempre foi para mim, quando eu comecei a estudar análise do discurso, e ainda é, um grande ponto de angústia. Buscar esse lugar do eu. Mas para você compreender cada um o seu lugar do eu, precisa saber em que lugar está o seu outro. À medida que o tempo foi passando, eu fui me dando melhor com os meus outros e fui compreendendo mais, vendo que havia uma possibilidade de existência para o meu eu. Ainda não sei qual exatamente, mas tem aquele lugar da intuição, meio material, que mostra aquilo que me faz singular dos outros sujeitos. Então, isso seria uma coisa para a gente pensar. Então, quando a gente está vendo esse filme O Porteiro da Noite, a pergunta que a gente deve fazer já não é nem mais, qual é a história? Está falando do nazismo? Eles vão morrer no final? Nossa, mas eles estavam lá no campo de concentração, agora eles não estão e continuam se amando, né? Será que isso vai continuar sendo mais importante diante dessa questão? Quem somos nós? Porque se a gente pensa tudo isso em deslocamento do filme para nós que estamos vendo o filme, nós estamos pensando do nosso lugar de sujeito espectador. A gente não está vendo o filme, nem sentindo ele, da forma como ele foi lançado e visto lá em 1974. Porque era um outro momento político, eram outras pessoas assistindo, em outros países. Hoje, diferentemente, estamos vendo o filme aqui. Então, o sentido que ele produz é sobre nós aqui. Então, esse filme passa a nos constituir e nós a esse filme em sujeito. Isso não quer dizer que eu possa dizer qualquer coisa do filme, mas isso quer dizer que o filme diz qualquer coisa sobre nós. Não é possível que lá não haja um lugar de identificação com a gente aqui. Por isso, o Foucault resolveu ampliar a pergunta do Kant, que é o quem somos nós. Ele vai perguntar, quem somos nós hoje?
E esse hoje, não precisa necessariamente ser esse lugar aqui, esse minuto, não é? Mas quem somos nós, esse homem desse tempo? Quem somos nós hoje? Quem somos nós nessa atualidade? Então, quando a gente assiste O Porteiro da Noite, se tem um questionamento que nos movimenta enquanto sujeitos é esse. Quem somos nós num período determinado do tempo específico, que é esse hoje? Religion. Lucia! Yes, I'm coming. Esse é um trabalho do Foucault que é dado pela Aufklärung, pelo estudo que ele faz do que são as luzes, que também é um texto de Kant, né? Você é da filosofia? Então até vou falar, fiquei empolgado para falar, fica suave, com o seu sorriso largo. O que são as luzes do Kant fala de 3 sujeitos, do pastor, do professor, você lembra? Do pastor, do professor e do médico. Que esses 3 têm tanto poder na sua voz de autoridade que só a ele lhes cabe falar desse lugar. E aí o Foucault vai dizer para a gente que há uma relação de poder e que há uma voz autorizada que permite que o sujeito fale de determinado lugar. E ele fala disso na Arqueologia do Saber, mas a partir do Kant. E depois disso, nos anos 80, ele escreve um texto, o Foucault, que se chama O que são as luzes, o mesmo nome do texto do Kant, mas para questionar o nosso lugar na atualidade. Ele vai dizer nesse texto, o que são as luzes, o Foucault, que a gente age como um jornalista, como aquela pessoa que anda pela cidade procurando a notícia e que quer discutir e falar sobre o que está acontecendo na atualidade. Então, o Foucault estabelece um lugar e um modo, e uma metodologia também, para a gente agir enquanto pesquisador. Eu vou sair investigando como um jornalista. Em outro momento da história, a gente já teve com Walter Benjamin, sair investigando como um detetive, né? Bom, tem outras histórias. Então, a gente precisa ficar com essas 2 perguntas, que eu acho que a gente vai levar até o final dos nossos encontros aqui. O quem somos nós e o alargamento dessa pergunta no quem somos nós hoje. Então, no finalzinho aqui, vai ser breve, do que eu vou colocar para vocês, eu vou falar de como essas imagens do filme podem levar a gente a um domínio de atualidade, para a gente pensar a quem somos nós hoje mesmo. Aí chegando a imagens do dia de hoje mesmo, dos nossos dias. Don't bless me, Father, for I've sinned. I love you. I